Paz aos irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que no livro de 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Fala assim a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem varão muito valoroso, porém leproso. Amém? Tome o seu assento nessa manhã maravilhosa. Glória a Deus. Quero agradecer, aleluia, ao Deus Todo-Poderoso pelo privilégio maravilhoso que Ele me concede em poder estar aqui diante dos irmãos. Também agradecer ao nosso pastor que não está presente, está ali em Martas Vinhas, realizando a obra do Senhor. E nós estamos aqui também para poder estar fazendo a obra do Senhor. E eu louvo a Deus por este privilégio, pelos irmãos que estão aqui, que vão me ouvir nessa manhã maravilhosa. Deus tem para nós uma palavra. Creio que Deus tem uma palavra para nós nesta manhã. Eu confesso que momentos antes de estarmos aqui, bate uma preocupação, porque aquilo que vamos falar não é nosso, é da parte do Senhor. Ainda mais que vamos falar para um povo do Senhor. Então, não é fácil poder estar diante dos irmãos da igreja para poder anunciar a palavra do Senhor. Mas o Espírito Santo é que está conosco, é quem nos ajuda, é quem nos auxilia, é que toma as nossas mãos e nos dá força e fala aquilo que Ele quer falar. Amém? Nós lemos aqui, meus amados, a palavra de Deus aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5, e o versículo que vamos passar a discorrer com os irmãos, a história deste homem chamado Naamã. Quem não conhece, meus amados, a história de Naamã, os desenhos animados, muitos desenhos, crianças ouve, assiste a história deste homem que milagrosamente foi curado da lepra. Mas nós vamos observar o que aconteceu para que este homem pudesse ser curado da sua lepra. Nós observamos, conforme o que eu li nessa manhã aos irmãos, que este homem era chefe do exército do rei da Síria. Naamã não era um simples soldado ou um simples general, como muitas nações têm o general e muitos países têm o general principal. Naamã, ele não se tornou general de um dia para o outro, mas ele teve um processo de aprendizagem, um processo de crescimento, e isso veio dia após dias. Aleluia. Naamã cada vez mais se aprimorava, se esforçava no seu trabalho, nas guerras, nas batalhas. Ele tentava, se esforçava a fazer o melhor. E diz a história sagrada que, como um rei, para ser um rei grande, para ser um rei de grande autoridade, muitas vezes ele tem que ter ao seu lado pessoas de confiança, pessoas que ele possa dar trabalho, para que possa auxiliar aquele rei. E Naamã recebeu deste rei, que na época era Ben-Hadad, e existiu 3 reis com esse mesmo nome. Primeiro, o segundo e o terceiro, no caso, este aqui da história de Naamã, era o segundo rei com esse título, Ben-Hadad II. E Ben-Hadad deu para Naamã toda a autoridade, e diz a palavra do Senhor que através dele, através de Naamã, Deus dera livramento aos sírios. E eu comecei, meus amados, a pensar e a meditar em que razão, porque o Senhor dera livramento aos sírios. E os irmãos sabem que existia, para que não haja assim uma
uma mistura, porque existia a Síria e a Assíria. E a Assíria, os irmãos sabem que naquela época antiga era um império muito poderoso, um império com muito poder bélico, com muito soldado, e nos conta a história que Naamã, ele pôde resistir a este grande exército que veio para poder destruir a Síria. E diz a história que Naamã, ele prevaleceu contra aquele grande império por uma só vez, dando assim a vitória para aquele país da Síria. E meus amados irmãos, isso também me faz entender que Naamã, por muitas vezes, eles foram, aleluia, guerrear contra Israel, e foram muitas as vitórias que Deus dera para Naamã. E meus amados, de forma que Naamã cresceu grandemente, tornou-se homem poderoso, o homem aclamado na sua cidade, aclamado no seu país. E imagino eu, quando Naamã regressava das batalhas, regressava das lutas, as pessoas ali do seu país o recebia com aplausos. Muitos soldados perderam a sua vida, mas Naamã, aleluia, com todos aqueles que vieram com eles, recebia aplausos, recebia festas, aplausos e muitas outras coisas, presente do rei, pela grande vitória, aleluia, que Naamã tinha dado ao rei da Síria. Meus amados irmãos, mas como nós sabemos, muitas vezes, quando as coisas andam tudo bem, tudo anda a mil maravilhas, de repente, meus amados, nos acontece um problema, uma dificuldade, aleluia, nossas vidas, e nós muitas vezes olhando para o lado e começamos a nos preocupar: por que aconteceu isso? A mesma forma é a história de Naamã. Naamã, ele foi um grande homem para o seu país. Ele, meus amados, era, aleluia, abençoado por Deus, mas ele não sabia que Deus estava abençoando a Naamã. As vitórias que ele tinha recebido, ele muitas vezes atribuía a si mesmo, atribuía ao seu Deus Rimom, porque a Síria adorava um Deus chamado Rimom. E muitas vezes, quando imaginação me conta, Naamã chegava das suas batalhas, ele era aclamado pela população, pelo seu país, e ele chegava, quem sabe a primeira coisa: eu irei na minha casa, ou irei lá no templo e postarei diante do meu Deus, agradecido pela essa grande vitória que mais uma vez eu adquiri. E meus amados, e de repente Naamã faz isso, ora ao seu Deus agradecido. E meus amados irmãos, sabe que, como diz a história que nós lemos nessa oportunidade, que Naamã, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, com tudo que ele tinha, com tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, ele não conhecia o Deus de Israel, ele conhecia o Deus dele, Rimom. E meus amados, ao prostrar-se e adorar aquele Deus, quem sabe Deus permite que ele vá mais uma vez em uma batalha, em uma guerra. E os irmãos sabem que muitas vezes a guerra, as batalhas, geralmente passavam meses, passavam anos, para eles poderem conquistar um país. Diz a Bíblia Sagrada, que nós encontramos no livro de Reis, 1 Reis capítulo 20, quando Ben-Hadad cercou a cidade da Síria, capital de Israel. E muitas vezes, para poder cercar uma cidade, eles ficavam dias e dias ali. E muitas vezes Naamã, muitas vezes misturado com pessoas, com amigos que ele não conhecia, e ele contraiu aquele vírus, daquela doença, que muitas vezes a pessoa contraía aquela doença através da saliva, através do toque constante. E Naamã, meus amados, chega muito da sua viagem na sua casa, e de repente ele começa a tirar a sua couraça, tirar suas armaduras, e ele começa a observar o seu corpo, já não é o mesmo, o seu corpo agora já está diferente. Ele começa a observar e a ver no seu corpo manchas, a ver no seu corpo
inchaço, e ele começa a se preocupar: que coisa é essa no meu corpo? Estava tudo bem, eu estava normal e agora eu estou com esse negócio. Vou chamar os médicos. De repente, meus amados, Naamã, ele convida, chama todos os médicos para que possa vir e analisar Naamã. E quando de repente, meus amados, os médicos chegam, começam a analisar, começam a mexer de um lado para o outro, e eles olham e observam e falam para Naamã tristemente: uma triste notícia nós temos que te dar. Você contraiu uma doença chamada lepra. E assim, meus amados, nós observamos muitas vezes em nosso meio pessoas que as coisas andam tudo bem, de repente nós conhecemos uma doença que muitas não tem, até então não tem cura, a chamada o câncer, que muitas vezes a pessoa contrai, muitas vezes faz aquela radioquimioterapia ou quimioterapia para poder ser curado ou se tratar. Muitas vezes eles arrancam aquele câncer, muitas vezes ele vem de novo e a pessoa muitas vezes chega a morrer porque não tem cura. E quando não tem cura, a única solução que tem é correr para os pés dele, para os pés do Senhor, que é o mesmo Deus que cura. E meus amados, Naamã estava naquela situação, com aquela doença incurável, e agora, o que fazer com toda a minha glória, com todo o meu tesouro, com tudo que eu tenho? Eu posso, quem sabe, ele procurou todas as soluções da época, tudo o que alcançava a medicina daquela época, para poder ser curado da sua doença, mas não teve solução de maneira nenhuma, não tinha cura para aquela enfermidade mortal, meus amados, que os irmãos sabem, conhecem a lepra, que começava com uma mancha e depois ia cada vez mais progredindo. A pessoa começava a perder o tato, começava agora muitas vezes perder a ponta dos dedos, a ponta do nariz, a orelha começava a cair. E agora Naamã, ali no palácio, quem sabe aquela doença era nova, já tinha reiniciado na vida de Naamã. E Naamã, meus amados, na sua casa, quem sabe, já avisou para a sua esposa: contraiu uma doença, e por enquanto eu vou ter que ficar isolado aqui em casa, vou ter que ter meu quarto separado. Mas Naamã sabia que muito em breve aquele isolamento que ele tinha na sua casa não seria mais somente ali. Ele tinha, meus amados, agora que sair e ser isolado totalmente da sua casa, da sua cidade, do seu país. Por quê? Porque os irmãos sabem que no contexto de Israel, quando alguém contraía a lepra, era totalmente isolado do meio de Israel. Existia uma cidade que era um local especialmente só para colocar aqueles que contraíam aquela doença, a lepra. E meus amados, não existia cura, a cura somente vinha da parte do Senhor. E meus amados irmãos, Naamã preocupado com aquela doença, e nos conta a história que mesmo Naamã preocupado com aquela doença, ainda o rei estava com ele, o auxiliando. O rei ainda, aleluia, ele tinha ainda o auxílio do rei, ele tinha ainda, meus amados, auxílio dos seus soldados que estavam à sua disposição. Tudo que ele fazia, tudo que ele pedia aos seus soldados, eles faziam para Naamã. Porém, meus amados, Naamã, uma coisa eles não poderiam fazer para Naamã, era curar a sua doença e a sua enfermidade. Mas nos fala aqui, meus amados, a palavra de Deus, que mais uma vez, aleluia, o exército da Síria vai até a cidade, ou seja, guerrear contra as cidades, aleluia, de Israel. E naquele dia que eles foram batalhar naquela guerra, naquela guerra em Israel, eles venceram, aleluia, aquela guerra, e levaram alguns escravos, aleluia, para o seu país, o país da Síria. E entre aqueles escravos, que eu creio que eles levaram, a Bíblia nos fala que foi também levado uma criança que perdeu seu pai, que perdeu a sua mãe, que perdeu os seus irmãos, que perdeu tudo que ela tinha, perdeu a sua liberdade, e ela foi levada cativa para a casa ali de Naamã. E meus amados, quem sabe ela na casa ali de Naamã
triste, preocupada, perdeu a sua liberdade, perdeu a sua infância, ia perder a sua infância, porque até então ela era criança, a liberdade de poder brincar com seus irmãos, com as suas irmãs, agora já não tinha mais. Por quê? Porque ela agora era obrigada a trabalhar na casa de Naamã como escrava. E meus amados irmãos, apesar que aquela jovem, uma jovem, uma simples criança, ela tinha muito bem aprendido dos seus pais as grandes maravilhas de Deus. Quem sabe os seus pais contavam para ela os benefícios que Deus fazia, e ela implantou no seu coração a palavra de Deus. Como diz a palavra de Deus, aleluia, para os pais: ensina a criança no caminho que deve andar, porque depois, quando crescer, nunca mais há de se desviar. E meus amados irmãos, aquela jovem, observando a tristeza de Naamã, quando muitas vezes ele chegava do palácio, chegava das suas batalhas, e muitas vezes ali isolado, tirando a sua couraça, as suas armaduras, e muitas vezes tirando algo que estava, quem sabe, enrolado no seu corpo, e muitas vezes saía enrolado naqueles panos, marca de sangue, ou até mesmo um pedaço de carne na vida de Naamã. Aleluia. Oh, aleluia. E meus amados, quem sabe ela olhando para Naamã, e ali triste, e ela que era a única solução, porque ela tinha a solução em falar algo, em poder, quem sabe, trazer uma palavra para Naamã. E ela muitas vezes, quem sabe, poderia muito bem não falar nada, porque Naamã com seu exército destruiu a minha cidade, destruiu a minha casa, matou meus pais, matou meus amigos. Eu poderia muito bem não falar nada para Naamã. Mas, meus amados, aquela criança, aleluia, aquela jovem que ali estava presente, aleluia, era uma serva de Deus, estava ali longe, porém, aonde ela estava, ela ia fazer a diferença em quê? Em anunciar, aleluia, para aquele homem, aquilo que Deus poderia fazer. E ela observando Naamã, quem sabe não poderia nem ir aonde estava Naamã, mas ela, preocupada com a sua senhora, que agora era escrava, mas quem sabe ela era bem tratada por Naamã, ela era bem tratada por a sua senhora, e quem sabe ela fala, ela dá uma palavra para Naamã: oxalá se Naamã fosse ao meu Senhor, ou seja, ao profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. A palavra dela não foi uma palavra de incerteza, mas foi uma palavra de certeza. Ela não falou, talvez ele vai curar, não. Ela disse, ele será curado da sua lepra. E quando de repente, meus amados, aquela jovem fala para a sua senhora, e a sua senhora logo fala para Naamã, e Naamã, quem sabe, começa a pensar juntamente com a sua esposa: mas para a lepra não há cura, não há solução, não há problema, esse problema está muito grave, não tem como ser resolvido este problema. E muitas vezes assim mesmo nós pensamos, estamos no problema, estamos em um problema grande, e esse problema não há como ter solução. Mas, meus amados, quando nós olhamos para o problema e olhamos e imaginamos: é verdade, esse problema não tem solução, o câncer não tem solução, a AIDS também não tem solução, a apatite também não tem solução, e muitos outros problemas no casamento já não tem solução. Mas quando você olha e você pensa sozinho, realmente não tem solução quando você olha com seus olhos humanos, mas quando você olha para Deus e olha para o alto, você vai falar assim: há solução. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, é o Deus que nada para Ele é impossível. Ele pode fazer tudo, Ele pode solucionar tudo, Ele pode curar, Ele pode matar, Ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Para Ele, meus amados, não existe nada, simplesmente nada impossível para Deus. Ele é o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus que eu sirvo, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
Aleluia. Oh, aleluia. E quem sabe Naamã pensava, não há solução, mas mesmo assim eu irei até o meu rei, pedirei carta para ele, para que eu possa ir à cidade. Então, meus amados, Naamã, aleluia, que eu imagino que já procurou todas as soluções para o seu problema. Agora a única esperança, aleluia, que ele tinha era ir em Samaria, aleluia, e ele logo, meus amados, preparou todo o que ele poderia preparar, um tesouro grande para poder presentear, aleluia, aquele que curasse a sua enfermidade. Levou 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes de festa, que era equivalente, meus amados, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, e se fosse vendido hoje esse ouro, aproximadamente 4 milhões e algumas frações de reais, a pessoa ia ficar milionária com aquela cura. E nos dias em que vivemos, muitas pessoas, Deus tem dado os dons espirituais, e muitas pessoas, na época em que nós estamos vivendo, Deus tem curado. Muitas vezes eles vão pregar alguns pregadores, muitas vezes eles cobram um cachê muito alto para poder ir na sua igreja, ou para poder vir à nossa igreja, mas muitas vezes eles vêm, mas da mesma forma, meus amados, que eles cobram um cachê alto, nós também temos que exigir dele algo especial. Nós queremos ver tantas almas se converter ao Senhor, nós queremos ver tantas pessoas sendo curadas de enfermidade, mas muitas vezes isso não acontece. A Bíblia nos fala: aquilo que você receber de graça, você tem que dar de graça. A palavra de Deus, nós recebemos de graça, aleluia, os dons espirituais é dado de graça, Deus nos deu, não é para ser vendido, aleluia. Ai, Shuriandarabas. E meus amados, Naamã pensava, aleluia, que agora o problema dele ia ser resolvido entre rei para rei. E ele foi aonde? Ele foi direto no palácio, aleluia, onde no atuais dias era Jorão, que era o rei de Israel. E ele foi e entregou a carta para o rei. E o rei olhou para aquela carta, e quando ele olha para aquela carta, aleluia, ele que não era um homem religioso, ele que não conhecia praticamente as proezas de Deus, ele que não conhecia o profeta Elias, o profeta Eliseu no caso, e ali, meus amados, em desespero, quando ele lê aquela carta, que a carta dizia: eu enviarei o meu servo Naamã para que você cure da sua lepra. E meus amados, aleluia, o rei, em um sinal de desespero, porque assim os reis faziam quando estavam desesperados, quando o seu problema não tinha solução. O que eles faziam? Ele rasgava as suas vestes, e o rei rasgou as suas vestes, dizendo: eu não sou Deus, eu não posso curar a tua enfermidade. E meus amados, Naamã, quem sabe ele começa agora a bater uma tristeza. Bem que eu falei que não existia solução, aquela jovem me enganou. Aquela jovem falou que Deus me curaria, o Deus de Israel curaria minha enfermidade. Agora estou aqui passando vexame. E meus amados, ali, quem sabe Naamã triste, quem sabe com o seu soldado, muitos soldados à sua disposição, porque ele tinha muito ouro com ele, meus amados, tinha que estar bem resguardado. E ali, meus amados, Eliseu, já houve a conversa, que alguém chega para ele e fala: deixa ele vir a mim, que eu o curarei da sua lepra. Aleluia, a palavra de Eliseu: eu o curarei da sua lepra. E quando de repente, meus amados, Naamã, que já tinha viajado 160 quilômetros aproximadamente até Samaria, e agora chega diante da casa do homem de Deus chamado Eliseu. E de repente, meus amados, ele começa a bater na porta: aqui que mora o profeta Eliseu? Sim, é aqui mesmo, queria falar com ele. E de repente, Eliseu, que estava no seu quarto, quem sabe recebendo a revelação de Deus, chegará em tua casa. Quem sabe antes mesmo de Naamã chegar no palácio, Deus já tinha mostrado para o seu servo
que chegaria ele, Naamã, assim como Deus revelou para Pedro, que os servos deixa eu me lembrar aqui agora, de Cornélios, quando foram buscar ele para poder evangelizar, lá onde estava Cornélio, na casa de Simão Pedro, Deus tinha revelado: chegará diante de ti 2 homens, acompanha eles. Da mesma forma, quando o homem de Deus tem comunhão com Deus, Deus revela os seus mistérios, e Deus, meus amados, revela para Elias, Eliseu, na verdade, né? Aleluia. E meus amados, que chegaria um homem poderoso, um homem cheio de pampa, um homem cheio de disse-me-disse, um homem que queria todo o seu, que queria bater palma para ele. E meus amados, quando aquele homem chega, Eliseu nem o recebe, e fala assim, fala para ele simplesmente ele ir ao Rio Jordão, e mergulhar 7 vezes, e ele será curado da sua lepra. E meus amados, Naamã, triste, porque ele pensava na lógica. Sim, na lógica era que o profeta chegaria, estendia as suas mãos e repreendia a enfermidade, assim como nós conhecemos. Mas Deus tem outras formas de trabalhar. Não é uma só forma que Deus trabalha. Deus trabalha de muitas formas e de forma diferente. E meus amados, era simplesmente Naamã ir aonde estava o rio Jordão e mergulhar 7 vezes naquelas águas barrentas do Jordão. Naamã tinha que sair dali, aproximadamente caminhar ou cavalgar mais 50 quilômetros até onde estava o Rio Jordão. Tinha que enfrentar aquele sol causticante. Quem sabe ele naquele cavalo sentindo dor, e ele sai dali, meus amados, enfurecido, brabo, meus amados. A altivez já tinha tomado conta dele. Ele cresceu tanto, meus amados, que ele não sabia o que era ser humilde, não sabia o que era ser humilde mais para ele. Todos tinham que chegar prostrar diante dele. Ele era um grande general, mas Deus aqui queria ensinar a ele ser humilde, a ele ser simples. E a forma que Deus ia ensiná-lo era mergulhar nas águas barrentas do Jordão. E meus amados, Naamã, já desistente da sua cura, e quem sabe mais uma vez ele pensou naquela jovem, mas Deus, meus amados, ia honrar as palavras daquela jovem. As palavras dela não ia cair por terra, aleluia. Glória a Deus. Se você for lá no profeta, no homem de Deus, Deus te curará da sua lepra. E meus amados, Naamã já regressando de volta para o seu caminho. Quem sabe agora Deus, a Bíblia nos fala que Deus agora toca em alguém, toca em um dos seus soldados. E o soldado, quem sabe, mais chegado de Naamã: ô Senhor, se Eliseu te pedisse algo grande, algo extraordinário, tu não faria? E ali, meus amados, Naamã começou a refletir, começou a pensar: é verdade, ele mandou apenas eu mergulhar. E Naamã foi, meus amados, aleluia, até onde estava o Rio Jordão. E ali ele pôde mergulhar naquele rio. Mergulhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e nada acontecia. E quem sabe ele lembrava da criança, nada ainda. Mas 7 vezes, Naamã, e ele mais uma, e depois de novo, a 7ª vez. E quando ele, meus amados, ele se espanta. Quem sabe agora, meus amados, Naamã olha para a sua pele, a Bíblia nos fala: tornou-se como a pele de uma criança. Aleluia. Tornou-se como a pele de uma criança. E ali eu imagino que ao mesmo tempo ele, leproso, foi curado. E ali, com aquela cura, foi uma alegria, foi um regozijo. E aqueles que estavam ao seu redor, todos pulavam, todos se alegravam. Só o Senhor é Deus. Só aqui em Israel há um Deus poderoso. Quantas vezes eu clamei diante do meu Deus Rimon e nada aconteceu. E aqui, só apenas mergulhar nesse rio, fui curado da minha enfermidade. Mas não era o rio, era Deus que estava curando, meus amados. Era o Deus que estava curando, porque ele queria ir tomar um banho lá nas águas do seu país.
Eliseu poderia falar, vai lá em Farpá, ou em Abana, mergulhe lá e Deus vai te curar. Mas não era lá não, o rio que Deus queria era lá no Jordão. Não era do jeito de Naamã não, meus amados. Não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito dele. Ele tem a forma de agir, é do jeito dele, aleluia. É do meu jeito. Se você fazer do teu jeito ou do meu jeito, as coisas não acontecerão. É do jeito do Senhor, aleluia. É do jeito dele, aleluia. E meus amados, Naamã, aleluia, agora satisfeito, alegre, agora o que ele faz? Ele reconhece o poder de Deus, e agora ele vai regressar até o homem de Deus chamado Eliseu, para agradecer, quem sabe, para poder entregar o seu tesouro, um agradecimento, aleluia, que ele ia dar a Eliseu. E meus amados, quando ele chega alegre, satisfeito com a cura, com aquele grande milagre, meus amados, aleluia, Eliseu que no primeiro instante, quando Naamã estava enfermo, Eliseu não recebe aquele homem. Um dos motivos, meus amados, porque ele é leproso. Primeiro ele tinha que ser curado, ou ele tinha que estar são, para que ele pudesse tocá-lo, ele pudesse falar com ele. Mas primeiro, meus amados, como os irmãos sabem, o Rio Jordão, como os irmãos observando na palavra de Deus, que lá no Rio Jordão, João Batista batizava para o batismo de arrependimento. Lá Jesus Cristo foi batizado pelo Rio Jordão, e o Rio Jordão, meus amados, representa o nosso Senhor Jesus Cristo. Eliseu representava Deus, e para que Deus pudesse ou pudesse receber eu e você, nós primeiro temos que fazer o quê? Temos que ir no Jordão, temos que ir em Cristo, aleluia, ser purificado, e depois chegar diante da presença do Senhor. Agora, depois que Naamã purificado chega diante do profeta Eliseu, curado, agora ele recebe o servo que agora era servo de Deus, que agora ia deixar de adorar Rimon para poder adorar o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Meus amados irmãos, e agora Naamã alegre, ele pega todo o seu tesouro e fala a Eliseu: Eliseu, aqui está, trouxe muito ouro, trouxe muita prata, trouxe muitas vestes, e eu quero te presentear, eu quero te dar para você esse presente glorioso. E quando, meus amados, Eliseu olha para aquilo, quando Eliseu olha para aquele tanto de ouro, aquele tanto de prata, meus amados, Eliseu rejeita, porque aquilo que Deus fez foi como se fosse a graça de Deus, algo que foi de graça, e ele não ia cobrar pelo aquilo que Deus fez. Ele não recebia agora para ele, mas agora era de Deus, ele não receberia nenhum pagamento por aquilo. Mas, meus amados, aleluia, eu recebi algo especial, você recebeu algo especial. Toda a prata, todo o ouro, todos os bens materiais que existem na terra não poderia pagar o que ele pagou por mim, o preço que ele pagou por mim, um preço caro, meus amados, que não existe ouro, prata, nada que ele poderia me pagar. A salvação que ele pagou por mim, o preço que ele pagou por mim, aleluia. E da mesma forma foi com Naamã, a graça que veio sobre ele, aleluia, recebeu a cura e ao mesmo tempo recebeu o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Deus, na sua presciência, escolheu Naamã para poder fazer a diferença, quem sabe, no seu país. E eu imagino que não somente ele, mas todos aqueles que cercavam Naamã, todos aqueles que presenciaram aquela cura, porque nós observamos falar só de Naamã, mas eu pensando, imaginando na palavra de Deus, eu pensei naqueles homens, naqueles soldados que estavam ali com ele. Imagino também que eles também se converteram, porque a jornada de volta era grande, e quem sabe eles conversando: agora eu vou servir ao Deus de Israel, mesmo que muitas vezes eu tenho que ir lá me prostrar com o rei, o meu Deus de agora em diante é o Deus de Israel. Por quê? Porque o meu Deus que eu prostrava não fazia nada, eu pensava que ele fazia alguma coisa. O Deus de pau, o Deus de pedra não faz nada, mas
O nosso Deus faz. Ele faz, aleluia. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Meus amados, graças a Deus. E eu sou grato a Ele pelo privilégio. Você também, eu creio que você é grato por Ele, pela bondade dEle, aleluia, que Deus fez em nossas vidas. O tempo já se foi. Quero passar aqui ao evangelho para poder orar e fazer o encerramento. Vamos orar, meus amados, agradecido a Deus pela palavra maravilhosa. Vamos curvar a nossa cabeça e falar com o nosso Pai. Se você tem algum problema, coloca diante dele, seja qual for. Apenas confia. Nós não fazemos nada, mas Ele faz. Ele faz, aleluia. Seu Deus, eterno Pai, Pai Todo-Poderoso, quero ser grato a Ti, ó Pai, por este privilégio glorioso de poder estar em Tua presença. Queremos agradecer pelos Teus servos, pela palavra, ó Deus, que o Senhor possa agir de forma especial em cada coração. Se existe, Senhor, algum problema, alguma dificuldade, que não há como ter solução, o Senhor, como nós pregamos nessa manhã, é o Deus do impossível, o Deus que faz todas as coisas. Eu coloco o Teu povo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Glória a Deus, aleluia. Louvado és o nome do Senhor. Glória a Deus. Agradecer, porque o nosso tempo já se foi. Já tem gente ali fora esperando para poder adentrar na segunda parte do culto. Que Deus abençoe a sua vida. Pai, graças te damos a ti, meu Senhor, por esta palavra. Obrigado por esta oportunidade. Seja o Senhor glorificado. E nos dá, Senhor, meu Deus, a certeza como esta menina teve e o amor que ela teve, Senhor, para poder testificar da tua grandeza e levar vidas até a tua presença. Abençoe, cura, repreenda, seja conosco nessa semana, Pai. Seja o teu nome glorificado em nome de Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos. Mangiane, quer dar um aviso? Não? Faça assim. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Deus abençoe a todos. Vá em paz em nome de Jesus.